Fala, Samuel. Feliz ano novo todo mundo aí. Feliz Vou ano voltar novo, aqui, né? maravilha. Voltar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Isso aí, vambora. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Nossa live de Mindfulness com o professor Tanaka. Iniciamos 2019 com o Tanaka e agora 2020, né? E agora 2021, novamente, primeira live do ano com o Tanaka. Legal, legal. Sempre uma satisfação aí estar participando aí, trazendo a informação, né, que a gente vem pesquisando, praticando, tentando esclarecer aí algumas dúvidas que surgem, né, ao longo desse treinamento, né, do nosso dia a dia. E também tentar oferecer algo, né, que seja útil. Aquela história, né? A gente estuda, estuda, trabalha, trabalha, treina, treina, mas se não funcionar, né, quando a gente precisa, não está adiantando, né? E a gente precisa refinar esse tipo de processamento, né? Entender, né, o funcionamento de tudo isso e aí sim botar em prática, do nosso jeito, na verdade. Uhum. Eu vejo qualquer tipo de treinamento, né, como um protocolo, né? Esse protocolo ele é uma base para você iniciar, uma organização para você iniciar. Só que à medida que você vai praticando, você vai entendendo como é que funciona, você tem a capacidade de fazer os ajustes necessários de acordo com aquilo que você entende sobre o processo. É igual um livro, né? Então, Uhum. várias pessoas podem ler o mesmo livro, mas quando eles vão conversar sobre o livro, cada um tem um entendimento. O que Perfeito. não pode é você deturpar a essência do livro, né? Do processo, né? E Uhum. essa essência ela está muito bem explicada, só que essa essência ela é basicamente teórica. Para você atingir um nível de habilidade, né, da essência, né, a verdadeira natureza ali do processo, vai depender de muito tempo de prática. Porque a cada prática você vai tendo uma vivência, a cada treinamento você vai tendo uma experiência nova, e aí isso você vai consolidando, né? Uhum. E só que as pessoas não pensam nisso, né? Ou melhor, não tem paciência, né, para esperar. Então, eu acho que esse é o grande problema. Hoje as coisas estão muito fáceis, né? As pessoas fazem algo, já querem o resultado logo, né? Quando não vê o resultado logo, e aí já desistem, né? Muito comum isso. Mas é isso, vamos embora. E tudo é um processo, né? A gente precisa, como a gente sempre fala aqui, né? Praticar, praticar, para a gente ir absorvendo, né, essas práticas e aí, como você falou, poder utilizar no nosso dia a dia, né? Dependendo da situação ali que você está, se você precisa controlar suas emoções, se você está com muito pensamento, enfim, saber o que é que você está ali lidando, né, ao longo do seu dia, para saber qual é a técnica certa para aplicar. E isso realmente só vem com a prática, com o tempo. Acho que a melhor prática, o melhor exemplo é a própria vida, né? A vida, ela é uma prática Constante. real, né? Uma prática real mesmo, né? Do dia a dia. Então, Tá? assim, se você lembrar de tudo aquilo que você viveu no passado, cara, é o maior aprendizado. Não Hum. tem outra forma de você incorporar um aprendizado sem você experienciar ela. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, saber tudo, mas não vai, se não funciona no seu, né, dentro das suas condições, não adianta. Não adianta você ter um conhecimento imenso e não conseguir aplicar ele, né? Mesmo porque você não vai conseguir passar isso para as pessoas. Esse que é o grande problema, né? Então, eu vejo isso nas questões tradicionais, assim, de práticas, né, que são milenares, a dificuldade de você trazer a experiência direta, e principalmente hoje, né, que as coisas estão muito mais simples, muito mais superficiais, né, vai ser muito complicado daqui a um tempo você manter a mesma essência de que tinha antigamente. Por Hum. quê? Porque cada vez mais as pessoas estão muito mais teóricas e muito menos práticas. Elas têm muito mais controle mental do que controle físico. E aí faz o quê? Para ela que está vivenciando isso, está tranquilo, ela está bem. Mas como é que ela vai passar isso para as pessoas? Se ela morrer, né, e isso é uma coisa, a maior certeza que a gente tem na vida, né? Como é que isso vai dar continuidade? Eu acho que isso que a gente precisa se preocupar, né? Uhum. Como que a gente dá continuidade a uma história, a uma essência, de forma direta.
E não tem outra forma. Tem que ser na prática, tem que ser na experiência, tem que ser sentindo no corpo isso acontecer. Porque se for na teoria, cada um conta uma história, né? Uhum. Que é o que está acontecendo hoje, né? Hoje Uhum. você vê várias desvirtuações, né? Tá tudo desvirtuado aí, várias linhas, né, de treinamento, de prática, né? Qualquer estilo, né? E cada um tem uma ideia. Cada um tem o seu princípio, criam novos princípios, novos valores, e esquecem da raiz ali, né? Como se fosse algo novo. Criam, e o pior, né? Criam como se fosse algo novo. Esse aqui, para mim, eu vejo, né, como algo ruim, não para agora, mas lá para frente. Porque a pessoa que está criando algo novo agora, ela tem a vivência, ela tem a experiência, ela sabe qual é a experiência direta ali da essência. Mas ela não vai conseguir transmitir isso para as pessoas porque ela deturpou, né, os princípios originais, criou tipo uma adaptação, né, para o momento que a gente vive hoje, só que assim, completamente diferente. E aí, as novas formações que vão surgir, elas vão levar esse tipo de informação, e não a essência. Eu acho Perfeito. que esse é o grande ponto, né? Acho que esse vai ser a grande dificuldade hoje daqui para frente. A quarentena ela ajudou muito a gente parar para refletir um pouco sobre várias questões, mas mesmo assim as pessoas estão criando soluções rápidas, né, para resolver algo que não vai dar certo, né? É um risco muito grande. Mas também a gente não pode ficar esperando as melhores condições para que aquilo aconteça. Uhum. Então, assim, eu acho que o grande ponto nessa situação, né, que a gente está na balança ali, precisando, né, ter um resultado logo, mas ao mesmo tempo esse resultado logo pode trazer grandes problemas, né, a gente precisa simplesmente assumir a responsabilidade. Se cada um assumir a sua responsabilidade, vai dar tudo certo. O problema é que as pessoas não assumem, né? Elas ficam dependentes de alguém ou de algum sistema, né? E aí, quando dá errado, culpa esse sistema, né? Aí fica fácil, né? Quando a Uhum. gente não se responsabiliza, fica mole. Por isso que a vida da criança é mole, né? Porque ela não precisa se responsabilizar pelos atos dela, porque ela é criança, né? Também, né? A partir dos 18 anos, aí ela vai ter que tomar providência. Mas até então, ela é isenta ali de responsabilidade, né? E, eu acho que essa é a grande confusão que está acontecendo e a gente precisa resgatar isso logo, né? E realmente para uma vida consciente, mindful, né, a gente precisa ter autorresponsabilidade, né? Eu sou uma pessoa que eu não uso as palavras nem culpa nem pecado. Eu simplesmente aboli isso do meu vocabulário. E eu sempre usei a palavra responsabilidade. Eu sou responsável por isso, por tudo aquilo que eu faço. Enquanto você se sente responsável e não se sente vítima de nada, né, você se inclui na solução, você se inclui no problema e se inclui na solução também, né? E isso é super importante. Com certeza, né? Mesmo porque essa responsabilidade ela não pode ser algo obrigatória, né? Não é uma obrigação. Tem que ser algo natural, cara. Né? Mesmo que assim, você não pode matar não porque é errado, é porque não faz sentido você matar alguém. Né? Então, tem que ser algo. Essa experiência ela tem que brotar de forma natural, não pode ser colocada. É Uhum. por isso que a teoria ela não funciona, porque a teoria o que é? Ela é algo colocada. O que vai fazer o ajuste dessa teoria, que seria um direcionamento, né? Tipo um mapa, né? Vai ser a experiência individual. E as pessoas não querem ter essa experiência, elas querem ter a pílula mágica, né? Querem ter todas as respostas, só que essa resposta demora às vezes. Uhum. E tá todo mundo sem paciência. Né? As pessoas não estão conseguindo se ajustar de acordo com o que precisa ser feito ali naquele momento. Né? Elas estão presas ainda à necessidade ou à urgência de que algo tinha que acontecer e não está acontecendo porque alguém é responsável. Não ela, né? Os outros, né? E aí fica difícil. A gente fica nessa tagarelice mental, né, e perde oportunidade, perde tempo, na verdade, de parar e tentar criar soluções assertivas. Tá? A gente fica reclamando tanto dos problemas que a gente não consegue resolver. Só está reclamando. Isso é muito comum para pessoas que têm problemas de saúde mental, né? Ansiedade, depressão,
toque, né? Então tem alguma hiperatividade, tem alguns transtornos, né, de saúde mental que vão interferir nisso, e é biológico. Então precisa procurar ajuda. Né? É lógico que você consegue se autocontrolar, só que vai ser muito mais difícil, né? Se você não tem essa experiência, dificilmente você vai conseguir. É a mesma coisa assim, você não consegue nadar numa piscina, e aí cai num mar de ressaca, como é que você vai se virar? Não vai conseguir. Então, Ótimo assim, exemplo. vai esperar as condições melhorarem para você se virar? Não adianta. Não adianta. O Kabat-Zinn, ele fala, né? Se você vê uma onda gigante, aprenda a surfar, né? Senão você vai conseguir, não vai dar conta. Mesmo porque vai vir muitas emoções, né? Muitos pensamentos ali que vão deturpar a realidade. Né? Então, assim, é só uma questão de bom senso. Eu acho que está faltando isso, bom senso. As pessoas querem colocar as verdades, né? Para que todo mundo assuma, né? Engula essas verdades, só que falta bom senso. Né? O que é bom para mim pode ser ruim para você. Então, assim, falta bom senso mesmo, acho. Eu acho que o principal assim, se a gente for ficar falando sobre essas questões, né, dificilmente a gente vai encontrar soluções, porque tem muitos problemas acontecendo. Né? E aí, grande parte das pessoas, quando vão buscar alternativas, né, para se ajustar, né, nessa situação, elas procuram nessa atitude mental. Tá? Então, como é uma tagarelice mental, elas vão buscar estratégias para melhorar essa tagarelice mental. Só que, assim, é muito complicado. Pessoas que não têm habilidade, principalmente praticantes iniciantes, eles não vão dar conta. Não vão dar conta porque existe uma enxurrada de informação acontecendo e essas informações elas precisam ser processadas porque as pessoas entendem que essas informações são super importantes. Então, como é que você vai modular uma atitude mental se você não consegue controlar ela? Né? Mesmo porque a cada experiência, né, a cada pensamento vem uma necessidade. Então, eu vejo que a melhor forma, a mais simples, né, e talvez a que a gente deva incluir como inicial, principalmente nesse início de ano, é o corpo mesmo. Trazer para o corpo. Todas as experiências que surgem a nível mental, elas se expressam no corpo. O corpo é a base. A gente não sente, a gente não dá valor. A gente só está botando peso nisso porque a gente sente no corpo. Isso é somático, né? É sensorial. Isso faz parte do processo de aprendizado. Então, é como se uma criança, né, tivesse num processo de evolução, ali, de desenvolvimento, aprendendo a andar, por exemplo, e ela cai. Quando ela cai, ela se machuca. Né? Só que como ela é uma criança, não tem uma maturidade emocional ali ainda, mesmo porque ela ainda nem entrou em contato com as emoções ainda, quando vem a mãe ou o pai ali para acolher, ela encoraja, ela segue. Só que ela vai cair de novo. Está num processo. Porque ela entende que, à medida que ela vai caindo e levantando, ela vai conquistando novas habilidades. E esse cair, ele é importantíssimo nessa fase de maturação. Aqueles pais que protegem muito, que não deixam a criança passar por esse processo natural, né, de cair, se machucar e levantar, dificilmente essa criança ela vai conseguir ter uma maturidade ali de resolutiva, né, de resolver problemas de forma funcional quando ela estiver numa fase maior ali. Então é aquela história do mimado, né? A criança mimada não é porque ela é mimada que ela age dessa forma, é porque ela é a realidade dela. Ela não conhece o outro lado. Por quê? Porque as condições foram favoráveis para ela, foi aparecendo tudo. Então ela não conhece o outro lado. Mas se a gente for olhar a história do Buda, né, do Siddhartha Gautama, era basicamente isso. Ele nasceu em berço de ouro, o pai dele não queria que ele visse, né, o sofrimento, e ele cresceu ali tendo aquela realidade, que tudo era lindo e maravilhoso. E quando ele entrou em contato com o primeiro sofrimento, ele impactou. Só que ele estava num nível espiritual ali muito maior, né? Então, e aí ele conseguiu fazer o que ele fez. Só que pra gente, réis mortais, né? A gente precisa de uma âncora, né, mais concreta para a gente conseguir ter esse processo resolutivo. Essa âncora concreta tem que ser o corpo. Não tem estrutura mais concreta do que o corpo.
um problema de saúde mental, onde você não consegue ver claramente o que está acontecendo, vai gerar julgamento de valor. Uma pessoa que não consegue pegar um copo d'água porque está depressiva, vai ser taxada como, aí ó, por isso que não melhora, por isso que não sei o quê. As pessoas vão julgar. Agora, uma pessoa que não tem perna ou não tem braço, né, é muito mais fácil, né, de você aceitar isso, né? Porque ela não consegue mesmo. Então, por quê? Os níveis de sutilidade, né, e de densidade, eles variam. E como o nosso principal estímulo sensorial é a visão, a gente acredita no que a gente vê, não no que a gente sente. Então, quando a gente traz para o corpo, a gente consegue ver, né, literalmente, né, o que está acontecendo e aprende a sentir. A partir do momento que a gente aprende a sentir o nosso corpo, a gente consegue entender o que o outro está vivendo. E aí vem um processo de empatia. Por quê? Porque você sabe o que ela está passando. O homem, por exemplo, quando vê alguém tomando uma bolada no saco, ele sabe o que o cara sente. A gente sente também. Né? Então é mais ou menos isso. Né? A mulher talvez não entenda isso. Por quê? Porque não tem a vivência. Assim como a gente... Desculpa, agora eu vou falar. Assim como a gente nunca vai entender os ciclos hormonais menstruais das mulheres, né? Como os homens não vivem isso, essas mudanças, oscilações de humor, às vezes a gente acha que aquilo é bobagem, né? E na verdade não é, né? Aquilo é uma coisa real que a mulher vive, né? E que o homem não tem essa experiência, simplesmente. É biológico, né? Totalmente biológico. Mas qual que é o grande problema do ciclo hormonal? Tá? Apesar da gente não ter a vivência, né, a gente sabe que acontece. A gente sabe que isso é da natureza humana. A bolada no saco não é da natureza humana. Só se você entrar em contato com jogar bola e tal. Mas o ciclo hormonal é da natureza humana. Então a gente já sabe que isso acontece. Se já sabe, precisa criar estratégias para minimizar o efeito. Então, por exemplo, se a pessoa tem TPM e fica irritada, sai brigando com todo mundo quando está, né, de TPM, né, se ela não... É lógico, né, se ela tentar modular isso na TPM, não vai conseguir, porque está tudo alterado. Mas fora da TPM, ela precisa praticar. Ela precisa criar habilidades de automodulação para quando isso acontecer, ela está preparada. Só que aí não é isso que acontece. Né? Então, acho que a minha questão basicamente essa. As pessoas sabem que estão ali, vivendo aquela situação, sabem por que estão vivendo e continuam agindo, prejudicando, criando caos, mesmo sabendo tudo aquilo que está favorável para isso acontecer. E não fazem nada. Essa isenção, né, é a história da responsabilidade que a gente estava falando, né, assumir a responsabilidade. Pô, se você está alterado com alteração de humor, você tem que assumir a responsabilidade que você está com falta de paciência, está intolerante. Tem que assumir isso. E não botar a culpa no outro que está enchendo o saco, por exemplo. Tá? Então começa por aí, né? Então acho que é mais ou menos isso, né? O que é biológico, faz parte da natureza. O que é psicológico também, né? Porque é a modulação de acordo com o ambiente. E tem um ambiente ainda, né? Que muitas vezes ele não é favorável. E está tudo certo. Então, se a gente entende esses pontos, cada um no seu quadrado, a gente consegue ter mais tranquilidade. Né? Então, eu acho que o grande ponto é esse. Quando eu falo assumir a responsabilidade, é isso. Assumir a responsabilidade pelas ações, né? Não colocar a culpa em outra pessoa, ou no sistema, ou em sei lá o que está acontecendo. É entender que você faz parte desse processo e que precisa fazer a sua parte. A sua parte. Acho que basicamente é isso, né? Então, quando a gente vai entendendo essas questões, vai amadurecendo essa ideia, vai se autorregulando, vai entrando em contato com as experiências de forma direta e não só mentais, vivencia ali. Né? Quando a gente aprende lá no caos a lidar com a situação, a gente se transforma, a gente se sente mais seguro. E eu acho que o grande ponto que faz parte, né, dessa live de hoje é o nosso corpo. O corpo
diferente da nossa mente, ela degenera ao longo do tempo. O corpo ele vai ficar velho, não tem jeito. Isso não tem jeito. Você pode fazer botox, harmonização orofacial, pode fazer o que você quiser, tá? Mas o corpo mesmo, ele degenera. A mente não. A ideia é que a mente ela cresça, né? Ela se desenvolva. A gente, quando tiver uma certa idade, a gente seja uma pessoa muito mais experiente. Esse é o processo. Agora, o corpo não vai dar conta disso. Não adianta. Você pode até ter um corpo melhor, né, quando você estiver velho do que agora. Mas isso não quer dizer que essa é a linha natural das coisas. Tá? Porque não tem como, é biológico isso. E aí como que a gente... como que eu vejo, né, isso acontecer quando eu trabalho com pessoas com dor crônica, né? Isso é muito comum, essa dúvida. Né? Porque as pessoas elas começam a se sentir incapazes, né, por conta da dor, né? E elas têm um rótulo ali, um julgamento de valor sobre aquela dor e seguem aquela linha. Não assumem a responsabilidade, né, do problema, né? Porque, não é culpa do problema, se eu não tivesse isso eu ia me dar bem. Tá, fica jogando para fora a responsabilidade e aí não consegue se autodesenvolver. Querem a cura mágica, que muitas vezes não existe, né? O que a literatura mostra é que 30% da população que sofre de dor crônica não tem cura mesmo, não tem nada que vai ajudar, tá? E ela vai precisar se autodesenvolver, né? Então, eu acho que o que faz a diferença ali, né, é você ter essa consciência do seu corpo e principalmente dos seus limites. Quando você entende quais são os seus limites, você consegue viver dentro de um ambiente ali que é totalmente favorável para você. Então, se você não consegue andar muito, você vai andar pouco. E é isso mesmo, né? O problema é que a mente não deixa. A mente ela quer que você faça tudo aquilo que você é incapaz de fazer. E te cobra por isso. Só que o corpo não dá conta. Então, nas pessoas que sofrem com dor crônica, né, basicamente a maioria das pessoas não está velho ainda, né, o corpo ainda tem condições, mas a mente ainda está muito distante desse corpo. Então, ela precisa trazer para o corpo, entender como que esse corpo funciona, que é concreto. A mente não é concreta, né? A mente ela pode criar qualquer viagem ali para você e você vai acreditar nela. Agora, o corpo não. O corpo ele é limitado, ele precisa ter condições favoráveis para poder funcionar. E ao longo do tempo, né, isso vai funcionar tanto para pessoas com dor crônica ou para qualquer pessoa, ao longo do tempo a gente vai perder força. A força ela é essencial para que esse corpo fique em pé, pelo menos. Ele consiga se sustentar. E a força não está relacionada a você carregar quilos, né, de peso, né, de chegar marombadão. Não tem a ver com isso. Tá? A força ela é uma função biológica necessária para a gente poder ficar em pé, para a gente poder fazer as nossas coisas básicas. Agora, se as suas coisas básicas são coisas que exigem muita força, aí você vai precisar treinar mais. Então, o que eu vejo, assim, em relação às pessoas mais velhas, né, e as pessoas que precisam melhorar a força, elas já vão direto para ganhar massa muscular, né, para ficar fortão, né, mesmo não querendo, né, mas na cabeça dessas pessoas o entendimento é esse. Se eu ficar mais forte, tiver mais músculo, eu vou viver melhor. Mas não é assim que funciona. Como é que você vai ganhar massa muscular, que depende de movimento, depende de esforço, que o seu corpo não permite você se esforçar? Então, quem dita as regras é o corpo, e não as regras. Né? Não o que você acha, não o que a literatura fala, o seu corpo. Então, eu vejo dentro de Mindfulness, né, a forma de você conseguir ganhar essa força é simplesmente reconhecendo o que seu corpo pode fazer. Então, no Taiso, né, eu falo lá para as pessoas ficarem em pé, pés no chão, solta seu corpo. Vê se você consegue, né, quando você fica em pé, vê se você consegue aguentar o seu peso. Olha só que coisa louca, né? Parece uma coisa banal, mas grande parte das pessoas com dor crônica ou mais velho não consegue nem ficar em pé. Começa a tremer, começa a ficar fraca, sente dor, aí tem que sentar logo. Como é que quer fazer as coisas? Como é que quer ir no mercado?
Como é que é, sei lá, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Se a pessoa não consegue ficar nem em pé por algum tempo, por que ela reclama e não consegue fazer as coisas? Não consegue nem ir na cozinha pegar um copo d'água? Então, é simples, né? A gente tem que trazer para o corpo. A explicação disso é a nossa mente acredita que a gente é capaz, que a gente pode, isso é muito bom. Só que se você não leva como, como é que chama? Como referência o corpo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o corpo ele precisa gerar essas condições, né, para que as coisas funcionem. Na verdade, o corpo são as condições, né? Se você não tiver um corpo que funciona, você não consegue fazer nada. E não adianta reclamar disso. Ah, não, mas o outro faz, eu não faço. O outro é muito mais novo que eu e faz tudo isso. Não, o outro é muito mais velho do que eu e consegue fazer muito mais coisas que eu. Não dá para comparar. Por isso que Mindfulness fala do não julgamento. O não julgamento é isso, é você não se comparar. Porque quando a gente se compara, a gente coloca uma referência. Só que essa referência, ela é equivocada. Ou melhor, ela pode te gerar confusão. Né? Porque, por exemplo, se você considera uma pessoa melhor que você vai se sentir mal. Vai se sentir pior do que a pessoa, né? Só que você fica estagnado nessa referência. Vão ter pessoas piores que você. Tá? Então, o julgamento ele não permite que você abra seu nível de consciência. Ele fica preso a uma ideia. Né? E aí a única forma... Pode falar. Só para completar, eu acho muito perigoso essa questão da gente se comparar com os outros, né? Porque muitas vezes o processo do outro é diferente do seu, né? Então, quando a gente se compara com o outro, é perda de tempo, na minha opinião, na verdade, né? Porque você tem uma história, você tem um processo e a pessoa tem outro, né? Então, assim, não faz sentido. Eu acho que a pessoa tem que sempre olhar para ela mesma, né? Para poder... A referência tem que ser sempre uma autorreferência, vamos dizer. Né? É claro que as pessoas podem estimular você e você pode e deve se inspirar nas pessoas, né? Mas nunca se comparar a ponto de você se paralisar. Né? Dentro do que a Mindfulness, né, prega em relação a isso, né, porque assim, comparação ela vai existir de alguma forma, né? Ela faz parte da nossa sobrevivência. Mas assim, o que Mindfulness fala é que para a gente não ser levado por isso. Sim. A gente pode comparar, pode julgar, mas não ser levado por isso, entendeu? Porque senão a gente fica preso ali numa determinada ideia e não consegue ver as outras. Sabe? Aquela coisa da pessoa radical. O radical, ele funciona desse jeito, né? Deixa eu só, Tanaka, deixa eu só trazer 2 pontos aqui. A Aline e a Nancy, você falou que a mente não envelhece, elas disseram que a mente envelhece, sim. E, de repente, vamos só conversar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente fala a mente e cada um pensa uma coisa, cada um tem uma ideia do que é a mente, né? E a mente não é o cérebro, né? Talvez quando a gente fale do cérebro, que também é uma estrutura que com o tempo vai degenerar, né? Mas, de repente, fala um pouquinho mais o que você quis dizer com que a mente não envelhece. Então, o que a literatura fala em relação à mente, né, é que ela é algo metafísico, né? Ela não faz parte do nosso sistema biológico. Ela é algo além, então, que não tem uma estrutura ali biológica que represente a mente. Então, a mente, na verdade, ela é uma combinação de várias coisas. Tá? Então, várias funções ali que são mais sutis, abstratas, subjetivas, elas representam essa mente. Né? Então, assim, é muito complicado falar sobre a mente, tá? Mas a mente, né, que eu estou falando é essa coisa metafísica que é infinita. Ela tem várias possibilidades. É por isso que ela não envelhece, porque a cada momento a gente está aprendendo algo novo. Por mais que a gente não se dedique a aprender, a gente está desenvolvendo essa ideia. O corpo não. O corpo, por mais que você tente desenvolver ele vai cansar, ele vai envelhecer, ele vai ficar doente. A mente, ela vai prosperar sempre. Pode ser prosperar para algo bom e pode prosperar para algo ruim também. Não pode, assim, não é essa a ideia, né? Não é algo, ai, que lindo, maravilhoso. Não, é essa infinidade. Tá? Então, a mente, ela é infinita. Né? Então, esse é o ponto. O corpo não, o corpo é limitado.
Então, essa é basicamente a diferença. Tá? Então, o corpo ele vai chegar num ponto que não vai dar conta. A mente, não. Você pode imaginar agora que você está na Lua. E se você acreditar muito nisso, você vai ter as experiências de como se estivesse na Lua. Agora, tenta ir lá. Não vai. Por quê? Porque o corpo é limitado. E assim, eu usei um exemplo completamente absurdo, mas a gente está vivendo dessa forma. A gente está reclamando de coisas, né, criando problemas, né, com situações, ele é totalmente mental, a nível mental. Por quê? Porque a gente não vai conseguir resolver. Se a gente não consegue resolver, é a mesma coisa de ficar brigando, né, reclamando que queria estar na Lua e não consegue. Então, a mente, ela te possibilita, né, fazer essas projeções. O corpo não. O corpo não tem assim, eu acho que meu corpo consegue dar um pulo de 2 metros. Né? Pode conseguir? Pode. Mas você só vai saber que consegue pulando. Não consegue fazer, você consegue, a projeção que você faz em relação a essas coisas do corpo, ela é totalmente mental. Né? E a gente precisa trazer para o corpo. Então, aquela história que eu falei, não adianta você reclamar que não consegue mais fazer as compras, né? Não consegue mais ter autonomia, você não consegue nem ficar em pé. Se deitado, você já está ruim. Não adianta. Por quê? Porque o corpo é que vai ser essa referência. Né? E não adianta ficar chateado com isso. É assumir a responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade, as coisas ficam bem mais leves. Quando você arruma um culpado, ela aparentemente fica leve, né? Porque é como se você tirasse a sua responsabilidade, né? Ah, não, a culpa foi dele, ufa. Então não vou precisar, né, sofrer as consequências. É que já está sofrendo, né? Então acho que basicamente esse é o ponto, tá? Dessa questão da diferença da mente e do corpo. Tá? Por exemplo, o pensamento, ele faz parte da mente. A consciência, ela faz parte dessa mente. Né? Então, várias coisas assim que são mais subjetivas, né, que a gente viaja, ela faz parte dessa mente. Né? E isso é muito interessante, porque a mente, ela é uma forma de você modular seu corpo. Elas precisam estar integradas. O que acontece, né, com as pessoas que têm problemas com a velhice, né, o envelhecimento? O corpo está degenerando e a mente, né, ela está prosperando. Né? Então, o distanciamento da mente do corpo faz com que a pessoa considere que está ruim. Porque a mente faz uma projeção daquela desgraça ali, vamos dizer, né? Como se fosse algo real. Não é. A mente ela só projeta a experiência. A realidade está no corpo. Né? E é por isso que grande parte, né, das práticas, né, que trazem essa consciência, elas começam no corpo. Então, até o próprio programa de Mindfulness, né, ele começa com um body scan. Por quê? Porque você precisa ter consciência do seu corpo. Você precisa saber como é que seu corpo funciona. Não adianta você parar para meditar, só tentar esvaziar a mente, seja lá o que as pessoas pensam sobre isso. Né? Cara, isso vai funcionar para aquele momento. Você vai reduzir seus níveis de estabilidade naquele momento. Por quê? Porque o seu corpo baixa os níveis de estabilidade. Não tem a ver com a mente. A mente é uma projeção só. Acho que essa é a grande confusão que as pessoas têm. Elas acham que se fizer meditação, a mente acalma, né? A gente controla a mente. Não. Na verdade, quando a gente faz uma prática de meditação, a gente traz a mente para o corpo. A gente reconhece as funcionalidades do corpo. E aí a gente faz com as coisas com mais tranquilidade. Por quê? Não é porque tem que fazer lento para ter bem-estar. Não. É porque as condições do corpo para aquele momento são essas. É isso que faz bem. Você pode fazer rápido também, mas não o tempo todo. Por quê? Porque cansa. É igual você caminhar. Se você caminhar num ritmo tranquilo, você pode caminhar quilômetros sem cansar. Agora, se você for correndo, dependendo da velocidade que você vai correr, cara, talvez você não ande nem alguns metros. Né? Então, basicamente é isso, né? O quanto de equilíbrio, né, de controle você tem sobre seu corpo. Né? O quanto você conhece seu corpo para você modular,
para que ele funcione por mais tempo. Só que a base para isso acontecer é a força. Sem força você não consegue fazer nada. Não consegue. Tá? Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa pensar, né, é como desenvolver essa força. Por quê? Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular, vai perdendo força. É biológico, é biológico. As pessoas não estão levando isso em consideração. Só levam em consideração quando o desfecho é ruim. Né? Ah, não consigo nem ficar em pé, não consigo mais me levantar que eu sinto dor. Claro, não tem força, não fez nada para fazer a manutenção dessa musculatura. Né? Então, assim, as pessoas elas reclamam, né, ou pelo menos sofrem, no final da história. Né? E esquecem que tem todo um processo ali para aquilo acontecer. Então, assim, eu gosto de falar isso, né? Quando a gente olha para o passado, a gente viveu bastante coisa, concorda? Né? E se a gente chegou num ponto hoje que está muito mal, sofrendo pra caramba, é porque o desfecho de tudo aquilo que você viveu te trouxe para essa situação. Agora, se você fica reclamando ali sem fazer nada para resolver isso, lá no futuro vai ser a mesma coisa. Então, qual é a transformação? Mudar agora. Então, quer ser feliz? Seja feliz agora. Busque atitudes, né? Busque condições para que você fique feliz, para que você fique bem. E aí, lá na frente, quando você olhar para trás, fala, putz, olha o que eu fiz. Por isso que eu estou bem. Né? As pessoas elas só se dão conta do presente momento quando está no caos, né? Quando está tudo bem, ela nem liga, como se fosse neutro, né? Só quando é algo muito legal. Né? Mas a nossa vida, basicamente, ela é toda neutra. Por quê? Porque não interfere no nosso sistema. Sabe? E é isso que a gente tem que valorizar. E não os problemas pontuais do dia a dia. A gente se prende muito. Se a gente for fazer uma proporção, né, o que é positivo ou negativo, ele não vai ser irrisório para o que a gente vive de neutro. Então, o que a gente pode trazer de consciência é isso. Você pensar o que você fez ontem o dia inteiro, no dia todo, tá? 24 horas. E tentar pontuar, fazer uma lista, né? Do que do que foi positivo e do que foi negativo, e colocar o tempo de cada um, talvez não dê nem 10 minutos. E o resto das 23 horas e 50? Então quer dizer que 5 minutos de problema, ela define a sua vida? Né? Então esse que tem a ver com a comparação, né? A gente fica muito preso a essas comparações e acha que isso é a realidade. E não é. Não é. A nossa vida é uma vida muito boa. Por isso que a gente está aqui hoje. Sofrendo ou não. A gente está vivo hoje porque a nossa vida é muito boa e ela foi favorável para que isso acontecesse. Boa no sentido não de, que beleza. Não. Fluxo natural, né? Da natureza. Sabe? Só que a gente fica muito preso a situações e acaba ficando refém, né, de um pensamento que aconteceu uma única vez, por exemplo. Sabe quando você toma um calote? Cara, aquilo fica te perturbando a vida inteira. Né? Caraca, que desgraçado, não sei o quê. Você fica ali remoendo aquilo e perde tempo de vida. Né? E isso chega a uma proporção enorme, porque o seu cérebro ele entende que isso é um problema que precisa resolver e vai criando condições, né, para que você encontre respostas. Só que chega num ponto que você perde o controle, porque as emoções vão surgir, né, e aí você se perde. E aí mindfulness vem para te resgatar, trazer essa mente para o corpo. A Flávia, desculpa, tem uma pergunta da Flávia aqui. E por que os acontecimentos considerados negativos nos impactam tanto? Instinto de sobrevivência. Né? A gente tem uma base neural muito forte, né, que é de manter a vida. Isso é muito forte. É embotado mesmo. Né? Nossa origem depende disso. Tá? E existem vários fatores, né? Não só biológicos, né? Mas sociais, relacionais, antropológicos, né? Que estão relacionados a esse peso que a gente coloca aí de se manter vivo. Né? Então, o que é negativo, ele vai te trazer prejuízo e pode te matar. Qual que é o grande problema? É que a nossa mente está tão reativa, né? Tão impulsiva para questões ruins,
né? Nossas emoções elas estão brotando com tanta facilidade que a gente não consegue olhar a situação. Então, quando a gente tem uma experiência negativa, se a gente estiver emocionalmente envolvido, ela vai ser monstruosa. Se você estiver bem, você vai ter impacto negativo, mas não vai te afetar tanto. Então, o peso, né, do que é bom e ruim, ele depende do seu estado. Se seu estado está tranquilo, pode acontecer o fim do mundo, você vai estar coerente ali com a situação, você pode ter uma oscilação, mas você vai lá resolver. Se você estiver muito mal, você vai afundar. A grande parte dos sofrimentos, né, eles não dependem do evento em si. Ele depende do estado que você está. Então, por exemplo, olha só um exemplo que acho que funciona bem, né? Você tem um parente ou um ente querido ali que está morrendo. Tá? Quando você vê que o sofrimento dele é muito grande ali, né? Tá ali penando, que não vai ter mais uma qualidade de vida ali se ele passar dessa, você acaba assumindo, né, que a morte seria uma boa opção para ela. E vai descansar. Por mais que você não queira. Tá? E aí você vai aprendendo, né, por conta da projeção mental, né, você vai se acostumando com essa ideia. Por mais que ela seja ruim, concorda? Perder um ente querido não é nada bom. E aí, à medida que isso vai acontecendo, quando a pessoa morre, você fica triste, sofre, mas sereno. Agora, se você sabe que um ente querido seu morreu por um acidente de carro, por exemplo, de uma hora para outra, acabou de sair da tua casa, né, e teve um acidente e morreu. O impacto é muito maior, não é? Por quê? Porque não dá tempo. A distância, né, entre o que você pensa com o que acontece, ele é muito grande. Então o impacto é muito forte. Por quê? A mente, que é essa projeção, né, ela diz uma coisa, a realidade diz outra. A realidade, no nosso caso, é o nosso corpo. Tá? Então, por exemplo, se você entende, quanto mais você entende que a mente está criando ali uma ideia, que beleza, está muito bem, só que a realidade é a morte, quanto mais distante, maior o sofrimento. É por isso que impacta muito, né? E esse impacto, ele é biológico. Ele não é uma realidade. É uma projeção. Então, o que a gente faz com essa... Quando a gente entra em contato com essa negatividade, vamos dizer assim? É parar e entrar em contato mesmo. Muitas pessoas, elas se sentem mal e querem, né, fugir dela. Só que não adianta. Não adianta, porque a gente vai ter várias vezes essa mesma situação. Não tem como ter uma vida plena, né? Os problemas vão acontecer. Então, assim, para um praticante, o que ele faz? Ele treina para quando acontecer ele estar preparado. Por que a pessoa treina arte marcial? Porque quando precisar ela vai bater, para não apanhar. Pronto. Por que pratica yoga? Porque ela quer ter uma mente serena para quando tiver dificuldades. Não sei se a tradição que você pratica, Samuel, pensa desse jeito, mas várias tradições de yoga, de práticas, né, corporais, o treino é para você se preparar para a morte. Né? Para você ter uma morte serena, uma morte tranquila. Então, basicamente, todas as tradições elas pensam com esse intuito. Né? Então, por que pensar na morte? Porque a morte é o fim. Né? Independente se a pessoa acredita em reencarnação e tal. Não, a morte é o fim. Né? Igual o fim do ano. Acabou o ano, começou um outro. Beleza. Tá? Mas a morte é um fim. E esse fim a gente não quer chegar. Então a gente sofre porque a nossa mente não quer morrer. Mas o corpo morre. Então quanto mais distante, né, foi isso, maior o sofrimento. Como a gente não quer sofrer, a lógica seria trazer essa mente para o corpo. Aprender, né, a lidar com essa situação. Já falei algumas vezes, né, sobre essa relação da morte, né? Eu acho que é uma prática muito legal, muito boa, sabe? Várias tradições elas praticam para isso. Parece algo fúnebre, né? Macabro, mas não tem nada disso. Quando você aprende, né, a treinar sua mente sobre a morte, cara, você se sente muito mais encorajado, muito mais coragem mesmo para realizar coisas. O seu medo te atrapalha. Os samurais refletiam muito sobre a morte, não é? Então, por que o samurai não tinha medo da morte? Estava sempre preparado para morrer.
Ele estava pronto para morrer. Né? Ele treinava para não morrer. Mas ele sabia que em uma luta ele podia morrer. Ele podia sofrer uma emboscada e morrer. Então, o processo reativo do medo, né, não afetava ele. Então ele estava sempre pleno, sempre atento. É uma atitude, né? Atitude proativa, né? Uma atitude que vai te trazer resultados bons ou ruins, mas vai te trazer resultados. Né? Uma atitude passiva, ela não vai te trazer resultados. Pode acontecer qualquer coisa, você vai estar fora de controle. Você não tem escolha, né? Quando você está passivo, você não tem escolha, você vai ter que aceitar o que vem. Quando você tem uma postura proativa, você tem opções de escolha, porque você pode escolher qual caminho você vai seguir. Então, assim, hoje que a literatura tem mostrado em relação ao luto, por exemplo, é que ela faz parte, né? E é necessário você viver esse luto. Por quê? Porque é um processo. É igual quando você fica doente, você não tem que parar e se cuidar. O luto é a mesma coisa. Quando você perde um ente querido, você tem que parar e se recuperar. Né? Só que assim, isso vai depender do seu nível de relação, né, com a perda, né? Um apego. Tem a ver com apego isso, né? O sofrimento não tem a ver com porque alguém que você gosta muito morreu. Tem a ver com a possibilidade ou a não possibilidade de você ver essa pessoa mais. Sabe? Não está fora, o problema está dentro. Tem a ver com apego, né? A saudade, o que é? Você queria estar perto da pessoa. Independente se a pessoa está ali pensando nisso, né? Acho que mais ou menos é isso, né? Olha aí o comentário da Ana. Nossa, quanta ressonância. Venho estudando muito sobre a morte, tendo outra percepção sobre ela, bem mais leve. Sim, sim. A morte é um problema cultural. No Brasil, por conta da nossa cultura católica, né? A morte se tornou um problema antigamente. Hoje não. Hoje ela já... Mas a gente traz essa herança, né? Antigamente, né? Se você morrer, você ia para o juízo final e podia ir para o inferno, né? Tinha que, né, se confessar, tinha que fazer todos aqueles procedimentos, né? Hoje está tudo mais light, tá? Só que hoje está tudo muito rápido, não dá tempo de processar, né? Mas se a gente for pensar, né, nas culturas mais orientais, a morte é um processo, né? E a gente precisa respeitar esse processo, né? Principalmente se a pessoa conseguiu cumprir tudo aquilo que ela projetou para ela. E aí isso é uma boa pergunta para fazer para as pessoas, né? Se você morresse hoje, você estaria satisfeito com o que você fez até agora? É uma boa pergunta. Ótima pergunta. Né? O que você vai deixar ali de legado para as pessoas? Né? Morreu, acabou? Eu não penso dessa forma. Eu penso sempre numa progressão. É Darwin, né? Seleção natural, e a gente vai vivendo. As coisas vão acontecer. Elas nunca acabam por conta disso. Né? Então, o que você vai deixar ali de legado para as pessoas darem continuidade? Então, assim, são pontos que a gente precisa refletir, cara. Só que a gente não pensa nisso, porque a gente tem medo de morrer. Enquanto a gente tem medo de morrer, a gente vai sofrer pra caramba. E a morte é inevitável, não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Estão querendo criar aí uma pílula de longevidade e tal, né? Por enquanto ele é totalmente superficial, né? Estético, né? Mas por dentro tá tudo morrendo. E assim, a morte ela não é um problema. A gente tem que encarar como algo natural. É lógico, uma morte precoce, aí sim, né? É algo que vai trazer grande sofrimento. Mas assim, é inevitável. É inevitável. É o quanto a gente está preparado para suportar isso. O quanto o nosso corpo está preparado para segurar o tranco. A gente não tem essa noção. Por quê? Porque a gente não pensa nessas coisas. A gente fica só pensando em, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Só que quando acontece algo ruim, já quer pedir ajuda. Por quê? Porque não consegue se virar. Não está treinando o suficiente. Não adianta fazer 10 anos de yoga, de arte marcial, acontecer o primeiro problema, já entrar em desespero. Não está fazendo efeito como deveria. Aquela história, né? Se não funcionou na vida, não funciona. Não adianta você ter todo o embasamento teórico na sua cabeça, da aula teórica e tal, mas se aquilo não na hora da prova ali, final, né, não funcionar, perdeu tempo. É só ego ali.
Tem mais Muito alguma bom. coisa aí? Pessoal, a gente está chegando aqui no final, faltam 5 minutinhos. Quem tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui. Eu queria te perguntar uma coisa, Tanaka. Você falou do trabalho de força. A partir de que idade é importante que as pessoas façam trabalho de força para manter e ter um corpo bom quando tiver com a idade mais avançada? Então, a força que eu estava falando é a força basal, né? A linha de base de força. Essa força necessária é o ponto de você ficar em pé, conseguir ficar em pé e conseguir fazer suas coisas. Então, se você tem esse nível de força, tá beleza. Tá? Agora, se a sua demanda é maior, aí você precisa aumentar a sua resistência, né? Você precisa aumentar um pouco o lastro dessa força, para quando precisar você ter ali reserva suficiente. Então, assim, é muito pessoal isso. Uma criança, para poder brincar, ela precisa ter força para se sustentar, brincar, pular, sem se machucar. Né? Aquilo é suficiente para ela. Um adulto, né, que trabalha dentro de uma empresa, por exemplo, no escritório, o que ele precisa é ter aquela força suficiente para conseguir fazer as coisas dela. Mas por que ela vai fazer uma atividade física, uma musculação, por exemplo? Não tem a ver com a força isso. Né? Tem outras coisas que o treinamento, né, ele traz, que é de bem-estar, né, que vai fazer diferença. Mas a força necessária mesmo é a que te traga funcionalidade. E aí, se você muda seu estágio e precisa dedicar mais, né, e seu corpo não está aguentando, aí você precisa treinar mais. Só que o que eu vejo nas pessoas? Elas já tendem a entrar no lugar, ficar fortão e fica tudo bem. Então, a intenção, né, do treinamento de força ela é inadequada. Pode trazer prejuízos depois. Ela não é coerente, né? Então, esse que é o grande problema. O que eu peço, né, durante a prática, principalmente de mindfulness, né, é você reconhecer o quanto você precisa ali, o seu corpo está firme ali, forte. Para a sua vida. Não precisa mais do que isso. É lógico que se você tiver mais, você tem reserva. Só que assim, o que a ciência mostra, né, que depois dos 40, você começa a perder massa muscular. Sarcopenia, né? É um processo totalmente biológico, né? Então, aquilo que você adquiriu até os 40 anos, ele vai se perdendo ao longo do tempo. Então, se você tem uma reserva muito maior até os 40, à medida que você vai perdendo, você vai tendo reserva suficiente, sem precisar partir para algo muito forte, entendeu? Então, basicamente é isso. Legal. Vou só ler aqui o comentário da Ana também, bem legal que ela fez. Muitas vezes eu sinto no coração, se eu morresse agora, morreria feliz, pois nada me falta. É uma sensação de plenitude, indescritível. Muito legal, Ana. Show de bola. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo em relação à morte, é esse. Agora, segunda pergunta. Já que ela já conseguiu entender, né? Isso, segunda pergunta. Como que ela se sentiria se morresse alguém que ela gosta muito? Seria essa mesma experiência? Né? Então ela já conseguiu ter essa autorregulação a partir dela. Agora é em relação aos outros. Como seria? Né? Então é praticar, né? Se ela sofre em relação a isso, perder, sei lá, mãe, pai, né, um filho, então começar a desenvolver esse tipo de prática. Isso não quer dizer que você está pensando que a pessoa vai morrer, não. Não é isso. Você está se preparando para quando acontecer. Porque a possibilidade de acontecer é 50%, cara. Não tem nada que fale que vai ser diferente disso. Então, gente, vamos treinar na piscina antes de ir para o mar. Não é isso? É isso aí. É isso aí. Olha lá, tá vendo? A Ana tá falando aí, ó, seria muito sofrido, né? E é o normal isso. Normal. Tá? Porque tem a ver com apego, tem a ver com a perda, né? Perder é muito ruim. Perder no jogo é muito ruim. Imagina perder alguém que você nunca mais vai ver. Né? E isso é pessoal. Tem a ver com a perda. Tá? Então, Ana, fica aí seu próximo treinamento aí, a sua dedicação. Né? É muito interessante. Tudo fica mais leve, tá? Isso não quer dizer que você não vai sofrer. Você vai sofrer bem menos. Você vai ter controle sobre esse sofrimento, né? Eu acho que é o que a gente está treinando aqui, né? Maravilha. Show. Muito obrigado, Tanaka. Uma satisfação ter você aqui. Obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Essa live acontece todas as
quartas-feiras, às 8 da manhã. A gente está aqui falando de Mindfulness. Venham sempre, tá bom? Bom dia para todos. Deixa eu dar um aviso aqui, Samuel. Por favor. No dia 18, eu vou estar dando um curso, né, de Mindfulness do movimento. Então, aqueles que tiverem interesse, podem entrar em contato comigo ou com o Samuel, tá, para saber mais informações. Tá? E vão ser 4 semanas, né, de treinamento, e a pessoa vai poder participar das minhas aulas regulares de Tai Chi, né, que é essa prática de consciência corporal, onde você entende, né, a sua relação com o seu corpo. Vai desenvolver essa habilidade. Tá? Então, são 4 encontros teóricos, teórico-prático, né, mais a vivência na turma regular. Beleza? Maravilha. Aí envia aí, quem tiver interesse. As vagas são limitadas, né? Mas está aberto. Só dia 18, né? Ainda falta tempo ainda. Beleza. Pessoal, quem quiser, procura o professor Tanaka no Tanaka Mindfulness, tá bom? Esse é o perfil dele. E siga a gente aqui no Atmazen também. E vamos junto que 2021 vai ser um ano excelente para todos nós. E se não for, a gente vai estar preparado, né? Sempre preparados. 2020 foi a prova, né? Acho que a gente se deu bem aí em 2020, né? Mas esse ano com certeza vai ser melhor. Beleza. Uma visita aqui, tô com visita aqui. Ó, a Yara é a sua aluna do Tai Chi, tá aí. Tem bastante gente aqui, ó. Ofélia, bastante gente. Legal. Beleza. Obrigado, Valeu, Tanaka. pessoal. Obrigado a todos. Bom dia. Tchau, tchau.